Convido a todos os irmãos que estão fora do tempo possam entrar para darmos início ao nosso culto de adoração ao Senhor, hoje sob direção da juventude. Estarei orando para darmos início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por estarmos em tua casa, Pai, por nos oferecer o ar, a vida, Pai, o dom da vida. E aqui estamos para dirigi-la a ela em adoração e agradecimento por seu santo nome, Pai. Que o teu Santo Espírito possa ser conosco nessa noite, mais esse culto, ó Deus, que possamos nos abaster e abster de toda preocupação, de toda ansiedade, daquilo que nos espera lá fora. E nesse momento rendemos graças somente a Ti, ó Deus. Que o Santo Espírito possa falar grandemente no nosso coração, para nos alimentarmos da sua presença, Deus. Eu te glória, em nome poderoso, Espírito é Deus, em nome de Jesus. Amém. A gente está dando abertura, chamar o ministério de louvor.
Vamos continuar adorando. Lá em Lucas 15, do 8 ao 10, vai dizer: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois achei a moeda perdida. No 10 vai dizer: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Vamos ler mais uma vez essa parte que diz assim:
gente canta essa canção que nós vamos cantar agora, que fala: quem é esse que foi tão perdoador, que se entregou na cruz do Calvário, que nos amou? É Ele, Jesus Cristo. É o nosso Senhor, o nosso Salvador, que não olha para nós e nos enxerga apenas como pecadores, mas nos enxerga no íntimo da nossa alma, no íntimo do nosso coração. E Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós. É Ele, Jesus Cristo. Quem é esse que era sem pecado e não nos condenou? É Jesus Cristo. Ele te dá valor. Ele te dá tanto valor que hoje você tem o privilégio de estar aqui. Privilégio esse que muitos aí mundo afora estão desprezando, mas nós estamos aqui. Somos privilegiados porque sentimos a presença do Senhor Jesus. Somos privilegiados porque dia após dia o Senhor nos põe de pé. Nos momentos que pensamos que vamos desistir, nos momentos que pensamos em que o nosso pecado é muito grande para ser confessado, o Senhor está lá. E Ele nos perdoa. É Ele, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar, que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas em uma pedra Ele pegou pra mim
Amém. Cegos em nossa ignorância, escolhemos o pecado e as consequências que ele traz. Deus, não sabendo o limite do amor, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê possa ser recuperado dessa escolha que é vivermos no pecado. Então, que a graça do Senhor possa alcançar a todos que estiver ao alcance da sua voz. O Vida da Igreja está clamando o tema e a divisa nossos jovens. Comigo, convido aqueles que podem ficar de pé. Terem encontrado, então, todos aqueles que foram encontrados um dia, repetir comigo com bastante força. 1, 2, 3. Encontrar! A divisa está em Lucas, capítulo 15, de 1 a 7. E chegavam a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E ele propôs esta parábola dizendo: Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ele diz que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada e varre a casa e procura lentamente até encontrá-la? Amém. Isso deu um versículo a mais, mas a palavra do Senhor nunca volta vazia. Para que se puderem, convido que permaneçam de pé para que mantenhamos a leitura bíblica. Mais uma vez, que se encontra em João, capítulo 4, versículo de 7 a 31. Vamos precisar de um pouquinho mais de força em pé, é uma mensagem longa, mas como eu disse, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Em João, capítulo 4, versículo 7, versículo de 7 ao 31, diz: Quando Jesus ficou sabendo, igual a gente conversou com os irmãos, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse: Dê um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhes perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E ele perguntou isso porque os judeus não se dão bem com as samaritanas. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: O Senhor não tem com que tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber a água que ele lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma
fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. Até aí, pode sentar. Então, nós já ouvimos um pouco sobre a mensagem dessa passagem pela manhã, uma belíssima palavra que trouxe a tia Cátia, a mensagem do culto da manhã. E iremos repetir agora da noite, porque esse é um dos muitos encontros que Jesus teve na Santa Palavra, quando lemos e conhecemos. E é um encontro que ele fez questão de ir, mesmo não sendo alguém judeu, e ter como alguém que fugia do encontro de outras pessoas, que era deixada de lado, que era acusada, que era discriminada, que não enxergava valor nela, mas Jesus fez questão de desviar o seu caminho e encontrar com essa mulher, para que assim ela soubesse o que era a verdadeira adoração e adorasse o verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Então, que nós possamos continuar assim esse exemplo também, seguir e aí de encontro aqueles que acham que não tem valor, aqueles que estão perdidos, e mostrar para eles ao tempo de chegar e adorar em espírito e em verdade. E com isso, eu peço a irmã Elizabeth para estar orando por ousadia e coragem, tanto para os jovens quanto para os adultos, para pregar e falar sobre a água viva e os verdadeiros adoradores. Oremos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus de amor, pela liberdade que temos de estar aqui nessa noite louvando e engrandecendo o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela visão que os jovens tiveram durante esses 2 dias. Santo Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, porque o Senhor tem tocado, tem modificado os jovens dessa igreja. Agora, Pai de amor, que o Senhor possa ser como os jovens espalhados por esse mundo, que eles possam, ó Deus de amor, ter um olhar diferenciado, que eles possam tirar as escamas dos seus olhos e observar que o mundo não tem nada a oferecer. A nossa alegria vinda do Senhor é uma alegria eterna, uma alegria perene. O Senhor é a nossa força. Que o Senhor possa dar ousadia aos nossos jovens, intrepidez para falar da tua palavra a tempo e fora de tempo. Que eles possam ser exemplo onde quer que eles estejam, em todos os lugares, que eles possam ser um livro a Deus de amor e que as pessoas possam se espelhar e dizer: este jovem é diferente. Há um brilho nesses jovens. Muito obrigado, Deus de amor. Continua fortalecendo a liderança da juventude, que eles possam a cada dia, Santo Deus, render aos teus pés, que a cada dia eles possam te clamar, pedir a direção, ó Deus de amor, para tudo e qualquer coisa que eles forem fazer. Santo Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Continua conosco, eu te peço e já te agradeço pelo futuro dos nossos jovens, pelos adolescentes que caminham, ó Deus de amor, pelas crianças também que estão nos teus santos caminhos. Ó Santo Deus, muito obrigado. Perdoa os meus pecados, continua com o teu servo à frente, fortaleça o teu servo e a sua família, dê força a ele, que a cada dia ele possa ter a alegria de fazer, ó Deus de amor, a tua vontade. Perdoa os meus pecados no santo nome de Jesus, porque o Senhor vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Elizabeth. Ouvindo a irmã Cátia para estar nos guiando no momento de dízimos e oferta, e aqueles que vieram preparados estão com a oportunidade de dedicar seus dízimos e ofertas.
Enquanto o pastor Marcelo desce para poder estar orando com os irmãos, eu convido o irmão Selma para estar orando, agradecendo por Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, quero te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus. Quero te agradecer, ó Pai, porque estamos aqui na tua casa, te louvando e glorificando o teu nome, Pai. Agora, Deus, obrigado pelos dias que o Senhor perto, meu Pai, que foram ao meu altar, desde a parte da manhã até agora, ó Deus. O Senhor tem vindo estar abençoando a vida de cada um, Pai. Ó Deus, fica conosco e dê um culto abençoado por ti, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Soberano Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque a cada dia a tua mão poderosa se estende em direção às nossas vidas e é isso, ó Deus, que nos mantém de pé. Estamos aqui hoje, ó Deus, com o propósito de te adorar, de exaltar o teu nome, por tudo que tu és e por tudo que o Senhor conquistou para cada um de nós. E aqui estão as tuas servas, ó Deus, para te agradecer por mais um ano de vida. Ó Pai, que o Senhor continue sustentando a saúde física, emocional e espiritual. Atue, ó Deus, não somente sobre aquilo que há de necessidade que elas enxergam como carência para as suas vidas, mas acima de tudo, ó Deus, visite aquilo que somente o Senhor consegue perceber, ver e que é de suma importância para a vida delas. Cuide, ó Deus, para que haja crescimento espiritual. Cuide, ó Deus, para que haja sempre zelo com a tua obra. Que o Senhor esteja atuando na família das tuas servas. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que o Senhor esteja trazendo a tua paz. Que o Senhor esteja coordenando todas as coisas, ó Deus, arrumando todas as coisas. Que o Senhor esteja direcionando, ó Deus, elas em suas decisões, seja familiar, seja profissional, seja social, que em tudo, ó Deus, o Senhor se faça presente e o teu Santo Espírito seja o direcionador das decisões que elas precisam, ó Deus. São essas bênçãos que eu te rogo. São essas bênçãos que eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convidar os irmãos a estarem se colocando de pé para a leitura bíblica mais uma vez. A leitura que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo de 28 a 34. Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34, nós lemos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ou seja, a mulher que evitava se encontrar, fugia das outras pessoas, mas Jesus foi até ela. E agora nós vamos ler sobre o homem que as pessoas evitavam de encontrar, e também Jesus escolheu esse encontro com ele. Mateus, capítulo 8, 28, 34 diz: quando ele chegou ao outro lado da região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então ele gritava: vieste conosco, filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes de devido tempo. Longe deles passava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: vão. Então eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada virou-se do precipício abaixo em direção ao lago e morreu na água. Os que ficavam nos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram que saísse do território deles. Até aí. Os irmãos podem sentar. Então vemos que o povo daquela cidade dava mais valor à vida dos porcos que à vida
vida daqueles homens que eram atormentados. Mas nós não, nós somos filhos, nós somos ovelhas também um dia perdidos e encontrados. E precisamos dar mais valor das vidas que precisam ser libertas do que a qualquer outro item material, do que a qualquer riqueza ou qualquer outro bem que possa ser adquirido. Assim como Deus não teve limite em amar e entregar o seu filho, que nós também não possamos ter limite em amar e encontrar e ir de encontro aqueles que precisam. Amém? Agora quero convidar a toda a juventude, todo o Sérgio Barco, está com a participação musical.
próximos trabalhos para que vocês ajam conosco. Se você não se considera tão jovem, você pode procurar a tia Márcia, a tia Sheila, para trabalhar com as mulheres, ou o Marcos Vil, e o pastor para trabalhar com os homens. O importante, há um trabalho te esperando. Você pode colaborar muito para o reino, amém? Amém. Agora vou convidar a diaconisa Kátia, você está orando pela nossa da noite, boa tarde. Oremos, grande Deus, Pai, nós te agradecemos, Deus, que foi realizado para o presente momento. Muito obrigado pela tua presença, Deus, neste lugar. Muito obrigado, Deus, que ouvimos que o Senhor nos amou, que o Senhor se importa conosco, que nós temos valor. E só o Senhor, Pai, que faz isso na nossa vida. Agora, Jesus, com grande alegria, Deus, que nós apresentamos diante do teu altar a tua filha Natália. Ó Senhor, contempla o coração da tua serva. Ó Deus, usa seu coração, sua mente, os seus lábios, para falar do teu amor, da tua palavra. Dê a ela, Pai, discernimento sempre do Espírito Santo, que ela conduza, Deus, esse momento conforme o Senhor já planejou no seu coração, Senhor. Abençoa ela. Fica com a tua filha e nós, Deus, possamos estar com o coração aberto a ouvir a tua voz nessa noite. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja, Pai do Senhor. Eu estou querendo ir embora, mas ainda serve em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no nosso texto, que foi um texto central, que é Lucas, capítulo 15. E aí nós vamos ler mais uma vez, Lucas 15, versículo 1 ao versículo 7. Convido aqueles que podem se colocar de pé. Antes de contar o Bernardo, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Quando vocês possuíram 100 ovelhas e perdendo uma, não deixem 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E vai para casa, ao chegar, pergunta aos seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o cerne do Evangelho, ou seja, o tema central, sempre foi Deus buscando aquele que estava perdido, né? Jesus vai dizer que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E em Lucas, capítulo 19, versículo 10, vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então esse foi o tema sempre central na Bíblia, que é o amor de Deus em busca daqueles que estão perdidos. E essa parábola, ela vai se iniciar, como nós vimos ontem, por causa da crítica e da murmuração dos fariseus e dos escribas, questionando por que Jesus se sentava com os pecadores.
o texto se inicia contando a primeira parábola, que é que nós acabamos de ler, a parábola da ovelha perdida. A ovelha se perde e o pastor decide ir atrás dessa ovelha. Ele deixa as 99 e ele vai em busca daquela ovelha perdida. E é interessante porque ele sequer sabe se essa ovelha está viva, mas a Bíblia diz que de forma incansável ele vai até encontrá-la. É muito interessante também porque quando ele sai e ele deixa as 99, ele põe a própria vida em risco, porque ele vai em locais perigosos, locais com predadores. Então nós vemos um amor sacrificial, que é o amor de Deus também para conosco. E muitas das vezes nós esquecemos que nós fomos essa ovelha perdida. E aí, muitas das vezes quando nós vemos um irmão sair da casa do Senhor, um irmão ferido, machucado, e que ele decide sair, é comum que a gente venha criticar. E muitas das vezes a gente usa o tão chamado mimimi, é o crente açúcar. E eu já ouvi até mesmo alguns irmãos falando, já ouvi, vai, não vem 10. Misericórdia, irmãos. Porque se nós não temos conseguido cuidar de uma ovelha que faz parte do nosso rebanho, que está ferida, como o Senhor vai confiar a nós mais 10 que vão chegar e sem que a gente ainda tenha encontrado com elas, são ovelhas novas? A verdade, meus irmãos, é que a gente fala muito de ser cristão, de ser crente, mas a dor do outro não tem gerado dor em nós. Certo autor disse que quando a dor do outro não dói na gente, é a gente que precisa de alguma coisa, de ser cuidado, é a gente que precisa de ajuda. O amor ele tem se esfriado, essa é a verdade, até mesmo dentro das nossas igrejas. E o que nós temos feito a respeito disso? Como tem sido o nosso olhar, né? Às vezes a gente chega e as nossas demandas do dia a dia são muito grandes e a gente não consegue nem ter um olhar de sensibilidade para o nosso irmão. Às vezes o irmão está passando uma dificuldade tão grande, mas a gente está tão preocupado com a nossa vida, com a nossa correria, a gente deixa de estar sensível ao Espírito Santo de Deus para chegar para ele, dar um abraço, para perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Aconteceu isso comigo recente, no trabalho, eu estava com uma amiga e nesse dia a gente foi separado só para fazer faturamento. E a gente ficou numa sala que a gente pôde colocar o louvor e, nossa, foi muito bom, foi um momento muito abençoado. E o Espírito Santo de Deus me falou algo. E eu falei assim, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Porque a gente tem a tendência a achar que nós estamos ouvindo coisas ou é algo da nossa cabeça. Eu falei assim, mas isso é muito pesado. Como eu vou falar isso? E se não for isso que essa menina passou? Como assim? E ela já falou, Nath, ora por mim, eu estou passando por uma luta muito grande, uma luta muito complicada, mas eu não posso falar o que é não. E naquele dia o Espírito Santo tinha me falado. Quando chegou no outro dia, tinha se passado assim mais ou menos uma semana, a gente teve essa outra oportunidade. E aí a gente conversando uma com a outra, ela foi expor o que era para mim. Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei com os olhos arregalados, aí eu falei para ela, porque o Espírito Santo tinha me falado. Ela falou, eu sei, porque ele me comunicou que ele tinha te falado. E tudo que eu precisava naquele dia, Nath, era de um abraço. E, sabe, eu só precisava de um abraço e de que alguém orasse por mim. E às vezes a gente deixa passar despercebido, a gente não está sensível para ouvir o Espírito Santo de Deus, a dor do outro não mais nos comove. Mas essa passagem vai dizer que o bom pastor, ele se coloca em perigo, ele vai atrás dessa ovelha que ele nem sabe se está viva, mas ele vai atrás. E é tão bonito porque quando ele chega até essa ovelha, eu creio que tudo que essa ovelha pensava é que ela merecia, era a vara, ela merecia o cajado, porque era isso que nós merecíamos. Mas o texto vai dizer que ele pega, ele coloca sobre os ombros, e não só isso, o texto vai dizer que ele chama os amigos, ele chama os vizinhos, ele pede para que todos se alegrem, porque aquela ovelha perdida foi encontrada. Nós não merecíamos, nós merecemos o cajado, a vara, mas ele nos encontrou e com amor nos colocou sobre os seus ombros. Dando continuidade nessa teologia, nós vamos ver falando sobre a dracma.
moeda perdida. E é interessante porque agora a gente não está falando de algo que está perdido lá fora. A gente está falando de algo que se perdeu dentro de casa. E tudo que você perde dentro de você vai sinalizar o que você vai perder fora também. É interessante porque lá em casa minha mãe fala assim, na verdade, aqui em casa a gente não perde nada. Você que não sabe onde que colocou. Porque realmente a gente perde, mas a gente sabe que vai estar ali dentro de casa. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1, quando João vai falar em igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: ele não disse que eles perderam o primeiro amor, ele disse que ela deixou o primeiro amor. E, de fato, quantas vezes nós estamos dentro da casa do Pai, mas quantas coisas já se perderam dentro de nós? A fé, a vontade de orar, a vontade de estar ministrando aqui na casa do Senhor. A gente às vezes vai perdendo os nossos valores, os nossos princípios. Mas dentro dessa passagem vai dizer que essa mulher acendeu uma candeia, ou seja, ela acendeu a luz. E aqui eu tenho para te dizer que nós temos o Espírito Santo de Deus, que é a nossa luz. E é Ele que faz com que a gente caia em si e consiga enxergar toda a sujeira. Porque nessa passagem vai dizer que aquela mulher varre. E quando aquela mulher varre, eu acredito que ela vai tirar muita sujeira, até ela encontrar aquela moeda. E assim que o Espírito Santo age em nós, quando nós pedimos para Ele, nós não temos força, mas nos ajuda o Espírito Santo. Ele é a luz que vem para iluminar, para tirar toda a sujeira da nossa casa. E aí, agora a gente vai falar da terceira. Agora a gente não fala de alguém que está perdido dentro de casa. Agora a gente não vai falar de alguém que está perdido fora, mas a gente vai falar de alguém que está perdido, mas sabe o caminho de volta. A passagem do filho pródigo. A história conta que eram 2 filhos, o mais moço decide pedir ao pai parte da sua herança, e quando ele tem parte da sua herança, ele decide sair, ele começa a gastar tudo de forma dissoluta, mas chega um período da fome no país que ele estava, e ele se agrega a um cidadão e coloca ele para cuidar dos porcos. E vai dizer que chegou ao ponto do filho pródigo desejar comer a comida dos porcos, a comida que os porcos se alimentavam. E é interessante porque nessa história a gente vai ver que o pai ele não vai ao encontro. Mas na verdade, por mais que pareça que o pai não vai ao encontro, eu acredito que a lama e a fome são métodos de Deus para trazer o filho para casa. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Lama e fome foram estratégias de Deus para trazer o filho para casa. Às vezes tem alguém que a gente ama e vai passando por uma situação difícil, a gente costuma pedir para Deus misericórdia, mas talvez, irmão, seja método de Deus para trazer o filho de volta para casa. Aquele pai permanecia ali naquele lugar de encontro, esperando ansiosamente pelo filho. É lindo porque eu vejo aquele pai representando o próprio Deus, que nunca saiu do lugar de encontro. Desde o jardim do Éden, a gente vai ver que Deus, quando passeava pela direção do dia, em mais um dia comum, ele chega, mas Adão e Eva já tinham cometido aquele pecado, e ele pergunta: Adão, onde estás? Adão tinha saído do lugar de encontro, mas o Senhor permanecia naquele lugar de encontro. E aí o pai está lá representando o próprio Deus. A gente vê o Espírito Santo, porque chega um momento da Bíblia que diz que caindo-se em si, ele caiu em si. E eu acredito que só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos convence acerca do pecado, da justiça e do juízo. Eu vejo o Espírito Santo de Deus também nessa parábola. E Jesus eu vejo como o caminho que aquele filho percorreu até de volta à casa do Pai. Pois Jesus é o caminho e a verdade e a vida.
ele chegou a passar por toda essa situação de necessidade, ele cai em si e lembra que na casa do pai, até mesmo os trabalhadores tinham fartura, e ele estava passando por aquela situação. Ele volta e, como eu falei ontem, na lei mosaica, todo filho rebelde, todo filho pródigo, ele tinha que ser apedrejado. Mas a gente vê que isso não aconteceu, aquele filho volta. E o pai, quando ele é visto, ele de longe, ele vai e o abraça. Deixa eu te falar algo. Te abraçar quando você já está aqui, você já passou pelo processo de que tomou banho, de que já mudou algumas atitudes, é fácil. Mas só o pai, ele te dá colo sem banho. Só o pai te dá abraço quando você suja. É só o pai. E quando aquele filho volta, o pai celebra e não só isso, ele faz uma festa para aquele filho. Ele merecia ser apedrejado, mas quem vai apedrejar? Quem a graça decidiu abraçar. E nessa noite eu tenho para te dizer que não importa se você, talvez não alguém que esteja aqui, mas alguém que esteja ao alcance da minha voz através do YouTube, não importa se você é uma ovelha perdida e talvez você até queira, mas não sabe como voltar para casa. Tem um bom pastor, está em busca de você ao teu encontro. Não importa se você está aqui, talvez a sua situação seja esta, você está aqui, mas você se sente perdido. Você se sente distante. Peça a força do Espírito Santo, ele também está aqui nesse lugar, ele vai ser a luz, assim como aquela candeia, para te iluminar e te ajudar a tirar toda a sujeira que é dentro de você, para você voltar e achar aquilo que você perdeu, o seu primeiro amor. Não importa se você é um pródigo, que decidiu sair de casa, foi você que decidiu sair de casa, mas você sabe o caminho de volta. E o que você merecia, o que eu merecia era ser apedrejado. Mas a graça te abraçou. A graça te alcançou. E desde o início, a pergunta que ecoa até hoje é: Adão, onde estás? O Espírito Santo de Deus, desde o início, continua perguntando: onde estás? Porque esse é o cerne do Evangelho. É Cristo sempre em busca daquele que está perdido. E que seja também, irmãos, a nossa vida, que a gente tenha em nós o caráter de Jesus, que a gente tenha em nós o mesmo desejo que o Senhor tem, amor a vidas, amor a almas. Muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão em direção ao abismo, e o Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo, para ir atrás daquela ovelha perdida. Glória a Deus, um dia nós fomos encontrados, e que a gente consiga também dar desse amor para aquele que tem fome, aquele que tem sede. Amém? Vou convidar o Ministério de Louvor.
Agradecer pelo dom da vida, agradecer por mais uma semana que se inicia, mas agradecer também pela nossa juventude, que um dia estiveram aqui nas nossas igrejas, tamanho da Mabel, do Davi, e hoje lideram, pregam, louvam ao Senhor, mas acima de tudo, caminham na presença desse Deus maravilhoso. Somos gratos, Deus, somos gratos por nos permitir contemplar, nos permitir nos alegrar por aquilo que Ele tem feito, mas acima de tudo, por aquilo que Ele ainda há de fazer. Deus tem uma grande obra e quer fazer uma grande obra, não somente na tua vida, mas através da sua vida também. Então, se coloque na presença do Senhor e peça a Deus, Senhor, que eu possa ser um obreiro, que eu possa ser um missionário, que eu possa ser um evangelista, que eu possa ser um instrumentista, que eu possa simplesmente ser a boca do Senhor, para que aonde eu estiver, eu possa anunciar tudo aquilo que Tu és e tudo aquilo que o Senhor já fez pela minha vida. Vamos agradecer a Deus e assim encerraremos este culto. Amado Deus, nós Te agradecemos, Pai, pela juventude que esteve à frente desses cultos, nesses 2 dias. O Senhor conduziu-os, o Senhor orientou, o Senhor tornou-os canal de bênção para as nossas vidas. Que o Senhor esteja atuando através da vida espiritual deles, que eles sejam instrumentos em Tuas mãos, não somente aqui dentro da igreja, mas aonde eles estiverem, no trabalho, com seus amigos, se divertindo, ó Deus, que eles possam ser poderosamente usados pelo Senhor. E aqueles que não tenham, ó Deus, sido instrumento da forma como o Senhor tem chamado, que o Senhor traga o despertar para a vida dos Teus servos. Enquanto é tempo, levante, ó Deus, essas pessoas, para que possam entender a necessidade de viver em comunhão com o Senhor e ser frutífero em suas vidas. Obrigado, a Deus, por este dia. Obrigado por esta semana que o Senhor coloca diante de nós. Obrigado pelo dom da vida. Leve o Teu povo, ó Deus, para os seus lares, debaixo da Tua paz e da Tua presença. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja Batista em Vilhena, seja com as famílias que aqui estão sendo representadas, e seja com todo o Seu povo espalhado por toda a face da terra. Deus. São essas bênçãos que eu te rogo, são essas bênçãos que eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coração silencioso, está encerrado o culto desta noite.